Aí vai ficar aqui, ó. Ali em cima, tá. Aqui, ó, já fica aqui embaixo, ó. Para agregar. Deu certo. Pode fechar. Pode fechar. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Que bom. Vamos começar, então, porque deu um probleminha aqui, mas já deu tudo certo. Vamos orar para botar essa reunião diante do Senhor. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pelo dia maravilhoso em que tivemos, Senhor Deus, mesmo em meio às dificuldades, mas sabemos que o Senhor está à nossa frente, sabemos que é o Senhor quem luta nossas lutas, Pai. Paizinho amado, muito obrigada pela vida, pelo fôlego de vida, Senhor. Queremos aqui te agradecer, Senhor Deus, por mais uma reunião, Senhor, podemos falar da tua palavra, falar do teu amor por nós, falar do teu filho amado, Pai. Senhor Deus, que eu desapareça, Senhor, e que sim a tua palavra, o teu Espírito Santo possa falar através da minha boca, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Boa noite, então vamos à leitura de Atos 17. Atos 17. Em Tessalônica, Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhe explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas pessoas dali, as quais se ajuntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras de alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo desordeiro. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jação, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Mas como não os encontraram, levaram à força Jação e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade, e Jação os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras, e as autoridades soltaram Jação e os outros. Depois que eles pagaram a quantidade exigida para isso. Em Bereia, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais educadas do que as de Salônica e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o Paulo dizia era mesmo a verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram, e também não judeus, tanto os homens de alta sociedade como também muitos homens, tanto mulheres da alta sociedade como também os homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus, também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então, os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral. Porém, Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-los em Atenas o mais depressa possível. Em Atenas, enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas,
Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus, convertidos ao judaísmo. Em todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião à Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas. E nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que vivem ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoravam os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus conhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e que tudo que nele existe. É o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por mãos humanas, e também não precisa que faça nada por ele, pois ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Vocês estão me escutando, gente? Porque aqui do Flávio parou agora um pouquinho. Tá bom. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filho dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e pela habilidade de pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele. Em outra ocasião, queremos ouvir você falar desse assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Damares e mais outras pessoas. Então, vamos falar desses três povos em que Paulo esteve ali passando por ali, né? Paulo, ele explicava que Jesus precisava sofrer e morrer e ressuscitar, né? Que muitos falam, ai, né? Meu Deus, que tanto que Jesus sofreu, que tanto... Para vocês verem, né? Como o nosso Senhor sofreu, mas era preciso ele passar por aquilo. Era preciso ele pagar o preço por cada um de nós. Então, a partir da hora em que nós conhecemos a Cristo, em que ele né, a gente descobriu que ele nos comprou, a gente tem que permanecer firme, permanecer na palavra, mesmo
em meio às dificuldades, às lutas, às guerras que enfrentamos no dia a dia, às vezes estamos tão quietinhos e lá vem a luta, né? Lá vem a guerra e a gente fica pensando, ai Jesus, né? Mais uma que a gente vai ter que guerrear. Quanto tempo vai durar? E Paulo não pensava assim, ele só ia e pregava a palavra de Cristo, né? Ele ia falar de Cristo, falar daquele que morreu e ressuscitou por cada um de nós. Aquela cidade, a Tessalônica, era uma cidade perigosa. Paulo ia lá na sinagoga 3 vezes aos sábados falar de Cristo, do Messias. E com isso a gente viu que ela era uma cidade ciumenta, né? Paulo estava lá falando e eles estavam lá querendo, mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo desordeiro. Esse aqui a gente pode se comparar, quando a gente está na igreja, a gente começa a comparar. Quando a pessoa tem o costume de sentar lá no fundo da igreja, amém, né, pessoal? Eu só vou comparar quando a gente começa a comparar uma pessoa que já está há tempo na igreja. Ela está lá na frente sentadinha, daqui a pouco ela começa a sentar lá no meio da igreja e daqui a pouco está lá no final da igreja. E você vê que ela não participa do culto. Às vezes você vai no banheiro, que eu não gosto muito de ir no banheiro, mas às vezes, né, casa de a gente precisar ir. A gente vê que estão ali conversando, não estão dando honra à palavra, não estão dando mérito à palavra do Senhor. Uma vez eu vi um pregador falar que é muito desrespeitoso a gente ir para a igreja e não prestar atenção na palavra. De a gente estar dentro do templo e a gente está conversando, de a gente estar comentando coisas fora da palavra do Senhor do que está ministrada. E hoje piorou um pouquinho mais, né? Então a gente se compara quando a gente está, vamos falar a gente, né? Pra gente não tirar ninguém dessa rodinha. Homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiro. São as pessoas desordeiras, né? As pessoas desordeiras vêm para o culto, vê Insta, vê Instagram, vê um TikTok, fica vendo coisas aleatórias que não precisava estar naquela hora. Então, nessa hora, nós somos um grupo desordeiro. Ela está, isso mesmo, Tati, falta de temor à palavra do Senhor. Nós temos que ter temor à palavra do Senhor. Ele veio nessa terra, Senhor Jesus, para nos levar. Ele falou que tem um lugarzinho lá para nós. Então, nós vamos estar, a luz da vida tem que estar lá, um do ladinho do outro. Todo mundo convidando para tomar um cafezinho, tudo ironia, né, gente? Né? Que não vai ter sentimentos lá, mas a gente precisa estar seguindo ao que a palavra do Senhor, do nosso Senhor falou para nós podermos estar indo para este lugar maravilhoso, um lugar sem dor, um lugar em que a gente vai só estar adorando ao nosso Deus. Esses tempos atrás eu estava numa reunião aqui de oração na segunda-feira, aquela oração para o aniversário da igreja. E Deus me deu, né, uma visão assim em que eu via um monte de pontinhos embaixo, tudo assim, na minha visão, né, gente? Tudo pontinho de luzes, e eu via como se fosse uma perna gigante, que ela não tinha mensidão, ela era sem tamanho, de tão gigante que ela era, e esses pontinhos que éramos nós, os salvos, né, porque a gente tem que ter certeza da salvação, era tudo ligado a essa perna que passava, que ia lá para cima, né? Muito alto. Então, assim, eu senti ali que Deus estava me mostrando como ia ser lá, né? Nós vamos estar aos pés dele, adorando ele. Eu não via um pé humano, né? Humano. Eu via, assim, como se fosse uma perna mais de luz. Então, nós temos que ter temor à casa do Senhor. E deixa eu ver aqui. Aí, já
aqui Jason fala Jason e aqui na Bíblia fala Jação. Vamos falar Jação, mais bonitinho. Eles os ordeiros já foram lá na casa deles, já criaram um tumulto, já pegaram esses homens, já levaram lá para, né, lá para fora para poder meter a bronca neles. Mas tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras, né, que diziam que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras, e as autoridades soltaram Jação e os outros, mas mesmo assim ele teve que pagar, ó, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Nós crentes, né, trazendo para o nosso tempo de hoje. Às vezes a gente faz um negócio, porque só acontece comigo que eu sou crente, né? Eu até parei já de falar isso, né? Porque o Márcio falou, para de falar isso, Lisandra, tu fica profetizando. E é verdade, né, gente? Pontuando para o tempo de hoje. Eu precisava comprar uma geladeira esse final de ano, que a minha tá vazando água ainda, vocês vão entender o porquê tá vazando água ainda. Eu comprei uma geladeira lá, ela chegou lá em casa, moro num prédio, lá a geladeira teve que vir pelo elevador. A primeira vez o Márcio estava, abrimos ela amassada. Aí eu não posso falar aquela frase. Aí o Márcio disse, não fala, não fala. Aí eu, tá bom, Senhor, não, eu sou tua filha, pai, eu profetizo sobre a minha vida o melhor. Então, assim, né, nessa hora a gente sempre tem que ter um parceiro, né, alguma coisa ali do nosso lado falando que nós somos mais do que vencedores. Gente, eles vieram entregar 7 dias depois. Eu falo pro Márcio que é a mesma geladeira, que era a mesma geladeira. Gente, eles vieram e entregaram outra geladeira amassada. Aí eu, ai, Jesus, não posso falar. E ele disse, não, Lisandra, lembra? E eu fiquei ali. Depois compramos outra geladeira, a Natália sempre nos ajudando. Ela comprou com voltagem errada. Final das contas, né? Como ali, ó, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Tipo assim, eu me coloquei dentro dessa frase ali, sabe, gente? Que, né, que a gente crente, a gente sempre vê dificuldade nas pequeninas coisas, nas pequeninas coisas. Então, mais firme e forte, vamos seguir, vamos profetizar o melhor para nossa vida, e é profetizando sobre a nossa vida que nós vencemos. Aí eles foram para Bereia. Lá em Bereia, o povo era nobre, era educado, eles receberam a palavra com interesse, eles liam a palavra para ver se aquilo que Paulo falava era verdade. Então, assim, ó, né, ali eles falavam, eram um povo mais educados do que Tessalônica. E eu ouvi uma mensagem com muito interesse. Então, nós temos que ouvir a palavra, realmente, nós temos que estar ali, comparando com a palavra, vendo mesmo se realmente aquele pastor lá em cima falou a verdade, né? Se não errou também, pode houver um engano, né, gente? E com isso a gente vai e procura e acha. Hoje muito fácil devido à internet. Então, Paulo lá falando, e eles lá com interesse. Só que o povo tessalônico, que foi simbolizado como um grupo desordeiro, homens maus e malandros, souberam que Paulo estava lá em Bereia falando da palavra do Senhor. O que que eles fizeram? Foram para lá. Ó, as pessoas dali, todos os dias, eu marquei já não sei mais. Aqui, ó. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então, o que que fizeram? Tinha uns homens que cuidavam de Paulo. Esses homens tiraram Paulo de Bereia, mandaram para Atenas. Enquanto isso, Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Chegaram lá e viram que Paulo já não estava mais lá. Então, enquanto isso, Paulo lá em Atenas, caminhando, né, olhando aquele povo. Chegou em Atenas, viu o quê? Um monte de altares. Altares erguidos porque esse povo de Atenas, eles eram religiosos,
eles adoravam muito a muitos deuses. Eu até marquei uns deuses aqui. Oh, meu Deus, eu marquei, agora já fugiu. Eles fugiram daqui. Deixa eu marquei aqui. É aqueles tal dos Zeus, né? Eu marquei. Ah, aqui, ó. Zeus, Apolo, Afrodite, então todos eles tinham esses deuses gregos mesmo. E muitos deuses. Então lá é tudo feito altares, né? Com aqueles. Tem até uma outra palavra ali que fala disso, né? Que é cheio de altares lá. Então, Paulo já ficou indignado. Paulo se revoltou, fala a palavra do Senhor. Ele se revoltou ao ver a cidade tão cheia de ídolos, mas um lugar lá lá tinha um lugar ao Deus desconhecido. Esse, eles colocaram ao Deus desconhecido, mas esse, lá em Atos 17, no 23, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso verdadeiro Deus. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Então, vamos nos colocar agora no povo de Atenas. Vou falar de mim, caso vocês se encaixem, é mera coincidência. Nós éramos um povo, né, quando eu não conhecia ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus maravilhoso que enviou seu Filho para nos comprar aqui na terra, para pagar pelos nossos pecados. Deus nos traz muitas lembranças, né? Eu falava assim para a mãe, ó, a minha mãe também era católica na época. Eu falava assim, mãe, reza para mim, reza, né? Porque, ai mãe, Deus está lá longe, ele nem me ouve, mas eu tenho certeza que ele ouve a mãe, porque a mãe era uma mulher, mesmo católica, ela, né? Só que ela não ia, católica não praticante. Ela era comerciante, então ela vivia no comércio de segunda até domingo ao meio-dia. Não é desculpa, né, gente? Mas, né, só para pontuar. Então, nós éramos assim. Eu lembro que, para mim, Deus era um Deus muito distante. Eu não conseguia discernir o que era Deus, o que era Jesus, o que era o Espírito Santo. Então, para mim, era uma bola só, né? Minha cabeça era muito confusa sempre. Então, aqui Paulo fala que ele que fez o mundo e... daí trazendo para cá ainda. E a gente se converteu. Nós nos convertemos. Ali começamos a aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Nisso começaram a vir aquelas palavras, que o Senhor é o Deus da terra, ele não mora em templos feitos por seres humanos. Eu achava o fim da picada aquilo ali, gente. Para mim, eu dizia, como assim não adorar, gente? Como assim? Mas existe. Aí, né, depois eu via que nem existia na Bíblia, né? Ele, de um só homem, ele criou toda a raça humana. A nossa amiga Cris veio aqui, a nossa líder, Cris veio aqui agora. Não tá dando, Cris. Tá sim. Esse vídeo está sendo gravado, tá sim. E ficou tudo branquinho ali, eu pensei que tinha parado. Então, aqui ele fala, né? De um só homem, ele criou toda a raça humana para viverem na terra. Adão. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde eles iriam morar e quanto tempo eles ficariam ali. Nele, né? E Paulo falando daquele Deus conhecido. Nele vivemos e nos movemos e existimos, porque, como alguém disse, né, ele mesmo usava a palavra dos atenienses, ele mesmo usava a palavra deles. Nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. E já que somos filhos deles, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, porque aquele povo ali, né, era de fazer os deuses de ouro, de prata, de pedra.
Então, esse Deus verdadeiro, ele não era feito disso. E o que muito me chamou a atenção aqui, ó, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Deus não leva em conta antes de nós conhecermos ele. Mas aqui na palavra dele fala que nós temos que pedir perdão do nosso tempo de ignorância. Quantos altares, né, nós levantamos? Quantos deuses estranhos nós adoramos? Dentro do nosso ministério, quantos pactos nós fizemos? Então, nós aceitamos a Cristo e tudo foi quebrado, tudo foi, né, derramado por terra. Amém, mas a palavra do Senhor é muito clara, gente. Aqui ele diz que nós temos que pedir perdão e se arrependam dos seus pecados. Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Então, vocês aí no seu íntimo, né, vocês que já passaram pelo atendimento, nós que já passamos pelo atendimento, lembramos de um pecado, porque o Espírito Santo sempre está nos lembrando de algo, e eu sempre estou ali. Senhor, me perdoa, Pai, porque naquele tempo de ignorância eu fiz isso. Pai, em outra situação, Deus me levou a lembrar de muitas coisas. Então, nessas videozinhos que a Cris coloca ali para nós podermos assistir, essa semana ela colocou, eu já tinha assistido, mas eu assisti novamente. Não consegui assistir os 3 ainda, mas eu assisti. Deus sempre traz a mente da gente, o Espírito Santo. E se ele traz a mente? Por que ele traz a mente? O que ele quer com isso? Ele quer que a gente se arrependa. Então a gente vai ali e se arrepende. Aí Paulo, novamente, quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele. Já está no meu horário, gente. A gente começa a falar da palavra do Senhor e passa muito rápido, né? Então eles falaram, em outra ocasião queremos ouvir você falar desse assunto. Quando alguém fala isso pra gente, o que a gente faz, gente? A gente tem que encerrar o assunto, né? Porque quem convence é o Espírito Santo, a gente tem que, né, ser movido pelo Espírito Santo, a gente tem que ser atento à palavra do Senhor, com os nossos ouvidos sempre abertos, para poder não roubar a sementinha que a gente plantou. Então, Paulo foi embora dali. Mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas pessoas estava Dionísio e a Damares. Então, que nós possamos, quando nós falarmos da palavra do Senhor, que a gente possa estar com os nossos olhos bem atentos e com os nossos ouvidos bem abertos, para que quando o Espírito Santo mandar nós calarmos a boca, nós temos que calar a boca, né, gente? Então, é muito rapidinho, meia hora. Eu achei que iria ser muito tempo. Eu sempre digo para a Cris, ai, Cris, eu tenho vergonha. Mas eu quero ouvir se vocês têm alguma coisa a falar, se alguém tem alguma coisa para acrescentar. Tem muita coisa, né, gente? Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Como fala meu marido, um de cada vez. Tudo certo, então, gente? Já é 8h03 também, né? Vamos encerrar, porque o nosso ministério tem reunião agora, para podermos alinhar. Então, vamos baixar as nossas cabeças, colocar os nossos pensamentos ainda em Cristo, ainda em Deus. Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor Deus, essa palavra tão abrangente, Senhor Deus, em que ela fala de tantas áreas, Senhor Deus, e que o Senhor nos mostra a cada dia, Pai. O Senhor pontua, Pai, a cada um desses versículos como devemos nos comportar, como devemos ser, como devemos abordar, Senhor Deus, aquele em que queremos ganhar para Cristo. Senhor Deus, obrigada pelo teu amor por nós. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos escolheu desde o ventre das nossas mães.
porque o Senhor nos separou, porque estamos aqui, Senhor Deus, e queremos a cada dia, Senhor, ter mais temor à tua palavra, temor a ti, Senhor Deus, queremos te obedecer, queremos que a tua palavra entre nos nossos corações e que possa limpar-nos de toda maldade, Senhor Deus, de tudo aquilo que de alguma forma catamos, Senhor Deus, de palavras lançadas, de palavras que muitas vezes damos ouvidos, Senhor Deus, a fofocas, a rumores, Pai, a pessoas que não estão tão ligadas ao Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por mais essa palavra. Paizinho amado, guarda as nossas vidas, guarda a nossa mente, os nossos olhos, nosso coração, os nossos sentimentos, Pai. Prende eles a Ti, Senhor Deus, que possamos ser, Senhor Deus, limpos de coração, Senhor Deus, para Te adorar a cada dia, a cada momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, gente, a todos vocês. Deus abençoe, tá? Até terça. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, pastora. Boa noite.